ele precisa participar mais do jogo, pelo potencial que ele tem, Pedro, e pela saúde dele, 20 anos, sabe? Precisa jogar mais. Que a arbitragem, aliás, parecia sul-americana, né? Que é tudo lá que dá pros gringos, hoje era tudo pro Palmeiras. Uma querência de dar um pênalti, misericórdia. Vai ser difícil o Cruzeiro, com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras, lutar até ao fim. Porque no início não começou tão bem, mas tem todas as condições. Teve uma pessoa ali que me falou, é a melhor definição. O irmão que é bom já é péssimo. Imagina o que é pior do que o péssimo, né? Já tem mais de mês que o melhor zagueiro do Cruzeiro é o Jonathan Jesus. E falar um pouquinho também individualmente a respeito do Arroio. Marca o gol cedo, né? 10 minutos do primeiro tempo, tem essa chance no segundo tempo. Jogador que, aos poucos, a gente vai percebendo, né? Continua tendo algumas decisões ruins em campo, mas continua sendo decisivo também por outro lado. Muito decisivo, mas eu acho que ele tá vivendo mais momentos piores no jogo do que melhores, assim, sabe? Melhor, ele, às vezes não segura tão bem a bola. Aquela jogada que ele fez ali do gol foi maravilhosa, mas por que não repetiu mais vezes? Aí foi repetir outra só. Ele tem que aproveitar essa qualidade dele, essa potencial físico, um menino novo desse, tem que participar mais, tem que chamar mais o jogo, chamar pra ele mesmo, gente, daqui, deu certo, porque ele tem esse bate, né, cara, que é bom, ele corta pra dentro ali, ele finaliza bem, mas eu acho que ele ainda precisa melhorar, participar mais do jogo. O Kaique Kenji hoje, que entrou no lugar dele, né, que tem feito boas partidas, hoje também não fez aquilo que era esperado. E é normal do menino novo, vai ter altos e baixos, entendeu? É difícil jogar lá contra o Palmeiras, sabe? Um time que marca muita pressão, um time que compete muito, né? Então, ele sentiu hoje um pouco essa dificuldade. E voltar a falar, cara, o Arroio, ele precisa participar mais do jogo, pelo potencial que ele tem, Pedro, e pela saúde dele, 20 anos, sabe? Precisa jogar mais. Aí a gente tocou num ponto aqui com o Fabrício ali. Como é que você enxerga a balança dos momentos positivos e momentos negativos do Arroio no jogo? O Arroio é muito jovem, é natural que ele tome decisões equivocadas, mas eu acho que o saldo dele nesse momento é positivo. Acho que na temporada tá ali equilibrado, né? Ele não começa tão bem, depois tem uma reação, altos e baixos, que eu considero normal. Mas o cara que faz o gol que ele fez, né, vencendo inclusive o Carlos Miguel num chute de média distância, aproveitando até, né, o piso, né? Porque essa bola que pega ali na grama sintética, principalmente molhada, ela ganha mais velocidade, né? Partindo para cima da marcação, ele fez outros lances em que ele acaba sofrendo a falta e tal. Então, acho que o saldo dele é positivo. Acho que ele tem uma coragem, uma ousadia, assim, que me encanta, né? Mas, evidentemente, que ele vai amadurecer o jogo dele, inclusive sem bola, inclusive defensivamente, inclusive entendendo o momento que a marcação tá com dobra para cima dele, né? Marcação e cobertura, que ele tem que fazer o passe, né? E, de repente, não é toda hora que ele tem que ir para cima. Então, ele toca uma, depois recebe essa bola só com um marcador e aí ele vai para dentro. Mas acho que o saldo dele nesse momento é positivo e a marcação do gol acho que é uma prova definitiva nesse aspecto. O Cruzeiro teve mais chances claras criadas do que o seu adversário hoje na casa do Palmeiras, Guerreiro. Tomou conta do jogo, Pedro. Tomou conta do jogo. Criou mais situações, teve posse de bola, competiu muito. O Cruzeiro tá com um parâmetro muito bom, né? Tá me lembrando muito o Botafogo de 2024, onde o Arthur Jorge não poupava muitos jogadores e conseguiu competir aí até o final do ano. Ele gera muito bem nessa parte física, sabe? Essa parte dos jogadores, o treinamento, essa recuperação dos atletas. Então é importante. E é isso. E disputa todas as competições que entra, ele entra para vencer, para dar o máximo. É lógico que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tá muito difícil, né? Tá muito atrás ali. Mas o objetivo maior é chegar ali na Libertadores e com certeza esse time vai entrar para disputar a Copa do Brasil e não tenho dúvida que vai fazer um grande jogo lá terça-feira. Eles têm recuperado muito esses jogadores aí, os jogadores estão competindo no mais alto nível, é assim com o Palmeiras também. O Palmeiras roda bastante jogadores, mas geralmente é o que está jogando os 11 ali, sabe? Eu acho que o Cruzeiro achou um parâmetro de competição muito bom, de nível de competir. E eu já falava antes do jogo, né, Pedro? Eu falava, cara, hoje é o parâmetro, hoje
tem uma pitada de Libertadores ali nesse jogo, né? Tem arbitragem, que a arbitragem, aliás, parecia sul-americana, né? Que é tudo lá que dá pros gringos, hoje era tudo pro Palmeiras. Uma querência de dar um pênalti, misericórdia. Uma querência, cara. Um amarelo, uma faltinha. Eu vou falar pra você, o Palmeiras chora por tudo, né? O Abel Ferreira, hoje eu quero ver que ele vai chorar lá, né? Porque do último coletivo ele já meteu aí um tudólogo, que aqui no Brasil tem tudólogo, que é todo mundo que entende de tudo, mas não percebe nada. Falam de tudo, mas não percebe nada. Eu quero ver hoje. Hoje o Cruzeiro deveria reclamar hoje, viu? Dessa arbitragem. Não porque aproveitar que o resultado também não foi tão ruim, né? Porque merecia a vitória o Cruzeiro hoje. Jogou muito bem, merecia a vitória. Mas o Cruzeiro deveria fazer uma reclamação nessa arbitragem, porque foi muita faltinha, matando a jogada. Aquela bola na mão do Arias. Ah, porque a mão tá do lado. Jogador, defensor que vai dentro da área, é braço pra trás, filho. É braço pra trás. Se bate na mão ali, queria ver se fosse o contrário. Tá entendendo? Então achei que, o Cruzeiro tá no caminho, cara. Hoje servia pra parâmetro, Pedro. Esse é o parâmetro que o Cruzeiro tem que entrar e competir em todos os jogos. Se calhar eu estou aqui a reclamar porque tenho muitas lesões e o Cruzeiro acho que não tem lesão nenhuma, mas é o que é. Vai ser difícil o Cruzeiro, com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras, lutar até ao fim, porque no início não começou tão bem, mas tem todas as condições. Olhas para o plantel deles, equiparas com o nosso, diz, uma equipa do nível do Palmeiras. Portanto, uma boa equipa, infelizmente, em função destas 4 oportunidades ou 3, temos que fazer uma, não há como. Nós, desde que criamos, temos que fazer uma. Não fazemos. É isto, futebol. Nos seus confrontos diretos contra o Arthur Jorge pelo profissional, em 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Você acha que ele é um treinador que te impõe dificuldades ou esses resultados eles foram frutos das circunstâncias próprias do jogo e do futebol? Obrigada. Não, já disse, acho que ele é um excelente treinador e quando jogou, estava no Botafogo, tinha uma excelente equipa que contratou jogadores por todo o lado, por todo o mundo, não é? E que não pagou a ninguém, não é? Mas contratou. E que realmente foi super difícil competir contra eles. E agora está no Cruzeiro, uma belíssima equipa também, portanto acho que é sempre difícil jogar contra bons treinadores e sempre difícil jogar contra boas equipas. Eu acho que enfrentar o Palmeiras aqui com um combo que a gente sabe que existiu, é claro, não teve lance determinante, viu, gente, do apito, porque ia ser muito descarado, né? Agora, eu confesso que eu saio daqui. Teve uma pessoa ali que me falou, é a melhor definição. O irmão que é bom já é péssimo. Imagina o que é pior do que o péssimo, né? Então, é aí a família Sampaio no apito, o Wilton Pereira Sampaio e o irmão dele, Sávio Pereira Sampaio. E, por incrível que pareça, ele conseguiu desagradar também o Palmeiras. Então, você ter um lance daquele, que ali você começa a deixar todo mundo descontrolado no jogo, né? A falta para cima do Gerson, não sei se vocês mostraram aí, teve até um lance que eu achei que se o Arroio faz aquele gol ia ser anulado por causa de um toque do Christian nas costas do Giai. No lance da bicicleta, tem um braço do Flaco deslocando o Fabrício Bruno, não sei se as imagens vão mostrar isso aí, mas assim, uma série de coisas que a arbitragem vai conseguindo, minando, tirando confiança e por aí vai. Essa falta do Gerson na risca da área quase, né? Falta frontal, meu amigo. Podia não dar em nada? Podia não dar em nada, mas que seria uma falta muito perigosa, isso seria. Então, diante de todo esse cenário, eu não consigo sair daqui sem valorizar esse empate diante da equipe do Palmeiras. Nessa viagem emendada, o Cruzeiro cumpre o primeiro objetivo, que era não perder para o Palmeiras. É um ponto aí que a gente precisa valorizar. E o Cruzeiro fez uma boa atuação, teve uma boa atuação. Acho que algumas peças realmente ficaram devendo, mas de uma maneira geral, foi um Cruzeiro muito guerreiro aqui para sair com esse ponto. E aí, agora é pensar no duelo diante da equipe do Boca Juniors, quando o Cruzeiro precisa pelo menos do empate lá na Bombonera, na Argentina. Então, quando o Cruzeiro vacila em casa e perde para o Atlético Mineiro no Clássico, eu fui olhar a tabela e eu falei, Bahia e Palmeiras, 2 jogos fora de casa, que o Cruzeiro vai ter que
recuperar esses pontos aí que ficaram pelo caminho no Mineirão. E acho que 4 em 6 é sim um sinal de recuperação. Então vamos seguir depois desse duelo com o Boca. Temos 3 jogos para fechar o ano. Tem que ver aí o que vai ser a partida diante do Barcelona de Guayaquil, mas em termos de Campeonato Brasileiro, temos que ter o Mineirão lotado para buscar 2 vitórias contra Chapecoense e Fluminense. Eu acho que individualmente falando tem algumas atuações fracas, tipo a do Fabrício Bruno, e eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. O Fabrício, e eu tô muito de boa, porque quando o Fabrício errou lá contra o Japão, eu não crucifiquei, não tratei como o fim do mundo, mas a temporada do Fabrício Bruno é qualquer nota, cara. Já tem mais de mês que o melhor zagueiro do Cruzeiro é o Jonathan Jesus. Aliás, o moleque é bom, né? 21 anos de idade, hoje fez um jogaço, foi até elogiado pela transmissão, né? Ele é muito bom nessa antecipada, né, do centroavante adversário, ele incomoda muito o centroavante adversário. E hoje o Jonathan Jesus, inclusive, desfazendo muita cagada que o Fabrício Bruno fez, né? Desfazendo bastante algumas cagadas do que o Fabrício Bruno fez. Então o Fabrício não só... o Fabrício Bruno está na pré-lista da seleção brasileira pelo que ele já fez, né? O Fabrício Bruno está nessa pré-lista pelo que ele já fez em algum momento e tal. Porque neste momento ele não... Ele é uma sombra do jogador que ele foi em outros momentos, né? Que a gente viu ele jogar. Cara, sobre o Otávio, pegando esse lance aqui pra gente falar, eu acho que tem um ponto sobre o Otávio que ele é um goleiro rápido, né? Esse é um negócio, é uma coisa, né, do jogo do Otávio, dele enquanto goleiro, que é uma característica que os grandes goleiros têm, que é a reação rápida. Entender rápido o que está acontecendo e tomar uma decisão muito rápida, né? A sensação de que, muitas vezes, os grandes goleiros, eles estão bem posicionados e tal, e se fortalecem com relação ao posicionamento. Mas o Otávio, uma das melhores características que eu acho que ele tem é o reflexo, cara. Ele age muito rápido, ele reage muito rápido ao que está acontecendo. Ainda vai se desenvolver em muitas coisas. Falei, né, no último jogo, ele, inclusive, dá um mole lá, que ele quase falha no jogo da Copa do Brasil contra o Goiás. Vai errar, vai falhar, mas ele é realmente muito bom goleiro, né, cara? Tá claro desde o primeiro jogo dele que, tecnicamente falando, ele tem a entregar, né? Tem muita coisa a entregar. É um goleiro que não é à toa que ele é um goleiro de seleção brasileira de base. Quando um goleiro ele frequenta tantas categorias de base da seleção brasileira, é porque ele tem alguma coisa, né? Não é porque é de sacanagem que convocaram o cara, né? Então ele tá entregando muito bem, cara. Muito bem. Claramente um goleiro muito melhor do que o Matheus Cunha. E vamos ver como o Cássio voltar. Quando o Cássio voltar, ele volta já colocando o Otávio no banco? A gente vai ter que ver, cara. A gente vai ter que ver em que momento isso vai acontecer. Pode ser que o Otávio fique. Se o Otávio estiver voando, pode ser que o Otávio fique, né? Vamos ter que averiguar. Obviamente, pela trajetória de seleção brasileira, não é difícil imaginar que o futebol europeu olhe para o Otávio. Porque hoje em dia todo mundo se observa, né? Ainda mais quando você joga em base de seleção brasileira. Pode ser que chegue proposta, não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Vamos ver. Deixar o tempo passar e esperar.